Boa noite, minha gente. A nossa conversa de hoje é como a escuta amorosa pode transformar relacionamentos. E para a gente entender e mergulhar nesse tema, é interessante primeiro pensar que nós, seres humanos, somos seres gregários, chamados, né? Seres sociais. A gente se torna humano vivendo com outros humanos, aprendendo com outros humanos, interagindo o tempo inteiro. Então a gente aprende, se constitui cada pessoa individualmente a partir daquilo que vive na coletividade, que vive na sociedade. Então o que eu tenho percebido, por exemplo, é que as pessoas andam feridas, agressivas, irritadiças, com pressa o tempo inteiro, sem tempo de estabelecer relacionamento. Então a gente vê uma sociedade que de alguma forma tem sido entendida como uma sociedade caótica. Uma sociedade com uma série de feridas que não está respondendo aos anseios individuais e aos anseios coletivos. Então, por que isso tem acontecido? A gente precisa entender que a dinâmica do coletivo é a dinâmica do individual. Então, se a gente tem uma sociedade que está caótica, as relações menores dentro desse macro que é a sociedade, o micro também deve estar caótico, senão não reverberaria dessa forma. Então a gente precisa entender que nós somos responsáveis pela sociedade que temos. Nós somos responsáveis pelas relações que estão sendo estabelecidas na sociedade. E quando se fala de relações, que relações são essas? São de vários tipos, né? De várias ordens, de várias naturezas. Então a gente tem as nossas relações familiares, quando é que tem, né? As relações de amizade, as relações de trabalho, de parceria, de colegas, as relações comerciais, se a gente vai comprar alguma coisa e interage com alguém, então tem essas relações também. Então relações de negócios, enfim. O tempo inteiro o que a gente está estabelecendo são relações, mas tem uma relação que eu não falei, a relação conosco. Cada um estabelece primeiro a relação consigo mesmo. Então, dessa relação consigo vai reverberar na relação fora. E o que tem se percebido é que está tudo muito confuso, tudo muito caótico. A dinâmica da sociedade, o ritmo que a sociedade imprimiu nas coisas, a sociedade, diga-se de passagem, nós, seres humanos, né? Então, o ritmo que nós imprimimos às coisas está cada vez mais acelerado e a gente tem menos tempo para a gente e para estabelecer relações. Então, um lembrete mesmo, eu fico observando as conversas de WhatsApp. Sempre tem essas trocas, né? Quando se manda um áudio de 30 segundos, já se torna até um áudio grande. O povo quer coisas bem curtas, cada vez mais curtas. Então, um áudio bom, vamos dizer assim, é esse de poucos segundos. Se passou para 2 minutos, 3 minutos, já está incômodo. Se vai para 5 minutos, já virou podcast, ou até menos, né? E eu percebo isso quando eu recebo alguns áudios e a pessoa já vai dizendo, tô mandando aí um podcast. O que tem por detrás dessa mensagem? É como se ela já estivesse se justificando, como se dissesse, olha, eu sei que você não tem tempo, porque eu também não tenho tempo, as pessoas não estão tendo tempo de ouvirem umas às outras. Então, se eu mando um áudio muito grande, já estou incomodando. Então, se eu estou incomodando, eu já vou justificando. E eu costumo dizer muito para os meus amigos e amigas que não se preocupem com o tamanho dos áudios. Se eles mandam um áudio que precisa ser daquele tamanho, dizendo as informações que precisam ser ditas, que seja. Claro que não cabem áudios, enrolações, né? Que não vem trazendo nada e fica ali girando no mesmo ponto, aí é outra história. Mas se há necessidade de mandar um áudio mais longo para explicar o que precisa ser explicado, para comunicar o que precisa ser comunicado, qual o problema? Então, o que eu percebo é que a gente está muito nessa dinâmica, nesse ritmo de acelerar, de correr, de não ter tempo para estabelecer relações. E aí eu pergunto, qual a sua responsabilidade nessa configuração social que tem? Qual a sua disponibilidade para interagir com outras pessoas? Como você se coloca nas relações? Você tem essa predisposição para estabelecer relacionamentos ou está mesmo com pressa? E aí lembrei também que é muito comum, virou pergunta apenas retórica, né? Ninguém quer saber mesmo a resposta, que é, como é que você está? As pessoas dão um bom dia, e aí como é que tá?
mas não querem saber. Elas só estão perguntando para estabelecer, sei lá, uma interação rápida e dizerem o que elas querem dizer. Tem uma música de Oswaldo Montenegro, se eu não me engano, que diz assim, que o chato é aquele que a gente pergunta como tá e ele quer responder. E olha que essa música de Oswaldo deve ter uns 30 anos. E esse ritmo agora está ainda mais intenso. As pessoas estão ainda com menos tempo. Então a gente está sempre nesse ritmo acelerado, nesse ritmo frenético, querendo estar bem, mas sem ter tempo para se colocar no bem-estar, sem ter tempo para estabelecer relações. E aí, voltando a falar daquilo, né? A primeira relação que a gente tem que estabelecer é com a gente. E aí eu trago sempre as provocações. Como é que você está se relacionando com você? Você tem tempo para você? Você tem tempo para se ouvir? Você tem tempo para se observar? Você tem tempo para estar na sua presença? Fazendo nada ou fazendo alguma coisa, ou se admirando, ou se observando, mas ter tempo para si, se escutar, saber das suas necessidades, dos seus medos, do que está acontecendo com você, se observar. Quando você se observa, você está se escutando. Quando você reserva um tempo de introspecção, você está vindo para dentro e está se permitindo expressar o que é que você está sentindo ali. Então, muitas vezes você está irritadiço, você está chateado e não sabe nem direito o que é. Vem já com isso, já chega para uma outra pessoa já com esse pacote energético, vamos dizer assim, bem negativo, bem carregado. Você não se limpa energeticamente para interagir com o outro. E quando esse outro se trata de um parente, de um familiar, que é aquele que está em casa te esperando, a tendência é você despejar tudo aquilo ali que você vem trazendo, despejar naquele outro ou despejar em casa. Então tem muita gente que traz a sujeira da rua, sujeira energética eu quero dizer, traz essa sujeira da rua para casa e despeja tudo ali. E aí as pessoas de casa, os familiares têm que acolher, têm que aceitar esse seu ritmo que não é muito bom, esse seu mau humor. Então observe como a gente precisa começar a dar atenção aos relacionamentos que a gente estabelece. E aí eu diria que você sai à frente, você está no nível mais avançado se você se ocupa disso. Se você quer entender isso, se você observa isso. Porque isso é o pontapé inicial de tudo. É o pontapé inicial da sociedade. A sociedade é o que é porque as pessoas interagem, as pessoas se relacionam, as pessoas trocam informações, sentimentos, energias, ideias, elas estão o tempo todo trocando. Então, se a gente não dá atenção a isso, a sociedade vai ficando aí, se perdendo, se diluindo, se desfazendo e a gente só, não vou dizer nem assistindo, porque a gente sequer para pensar o que é que está acontecendo de fato. Então, eu quero te chamar para essa reflexão, de primeiro você se perceber como é que você está se relacionando com você e como você se dispõe a se relacionar com outras pessoas. Lembrei de uma situação, teve uma pessoa que eu conheci este ano, foi em setembro. E aí, num evento que a gente foi, no evento do Semente das Estrelas, e depois disso, como ela é daqui da região, e ela não tinha com quem estabelecer trocas sobre esses temas espiritualistas, sobre os estudos que a gente faz, aí, nessas trocas, ela me mandou um áudio, um relato de uma experiência dela. Eu falei, oh, que maravilha, pode mandar todos os áudios, os relatos, eu amo ouvir essas histórias. E ela ficou assim, impressionada. Como assim? Eu posso mandar mais áudio? E são áudios longos mesmo. Eu falei, sim, por favor, eu amo receber esses relatos. Eu aprendo muito com isso. Ela falou, que impressionante. Estou aqui assim, impressionada. Porque as pessoas com quem eu convivo, pessoas que eu conheço há muitos anos, as amigas, as ditas amigas, elas não têm tempo para me ouvir. Eu nem arrisco mandar áudios, porque se passar de 1, 2 minutos, elas já estão reclamando. Quanto mais um áudio de 8, 10 minutos, eu falei, sem problemas. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para aprender contigo, estou aqui para acolher a sua história e também expressar, também poder mandar os áudios, também fazer essa troca. E aí a gente tem feito muito isso. E o interessante é que
a gente está construindo esse relacionamento. Não vou dizer ainda que ela já é minha amiga. Não, a gente ainda está nessa caminhada. Mas há uma coisa em especial nesse processo. Ela tem a predisposição para estabelecer a relação e eu tenho também a predisposição para estabelecer a relação. Então, a tendência disso é construir uma relação de fato de amizade. Porque as pessoas simplesmente estão sempre correndo, estão sempre se distraindo, estão irritadiças, como eu disse, estão chateadas, estão nesse ritmo frenético, sem tempo para mais nada. E o que é o tempo? O tempo é prioridade. É aquilo que você estabelece ser prioritário para você. A partir do momento que você estabelece que é prioritário, você vai encontrar tempo para aquilo ali. Então, uma primeira coisa que eu diria às pessoas, diria a você, encontre tempo para estabelecer relações saudáveis. Não adianta você querer ter bons relacionamentos harmoniosos, se você não dispõe de tempo para isso. Você tem que dispor de tempo para o outro e para si mesmo. E aí, falando desse outro, as pessoas não querem parar, não querem ouvir, como eu já disse, né? Não querem nem perguntam como tá e pedem, por favor, não responda. Até no WhatsApp mesmo, né? Bom dia, fulano, como é que você tá? E aí entra no assunto. Se a pessoa for responder, aquele assunto fica no ar. É como se dissesse, ué, por que você tá me dizendo essas coisas? Eu não quero saber. Então, a gente precisa muito aprofundar, muito entender mesmo o que são essas relações e o como está o ritmo de vida. É interessante que com essa história das redes sociais, está todo mundo sempre com o celular na mão, só passando o dedinho. Nem os próprios conteúdos, esse daqui, por exemplo, não sei quem vai ouvir. Quem vai se predispor a ouvir, quem está interessado em ouvir. Porque as pessoas estão interessadas em estarem distraídas. Distraídas de si mesmas, distraídas do que está acontecendo no mundo. São tempos e tempos, horas e horas, minutos e minutos, sei lá, com o dedinho passando ali no celular, mas as relações não... Você não se relaciona nem com um vídeo, às vezes, a menos que ele seja extremamente curto. Tanto é que essa plataforma aqui, ela se configurou, ela se fez exatamente porque os vídeos inicialmente eram bem curtos, agora que a gente tem vídeos mais longos. Eu lembrei de uma vez que eu fui com uns amigos para um restaurante e eu me lembro de ter identificado 3 mesas de casais. E nessas 3 mesas, cada par do casal estava ali com o celular na mão. Então, estavam um de frente para o outro, com o celular na mão, com o dedinho ali passando, se distraindo, não estabelecendo a relação. Então, foram para um ambiente propício para isso acontecer, mas se volta para uma outra coisa. Não querem estar ali, não estão ali de fato estabelecendo uma relação. Estão apenas os corpos presentes, porque a alma, o espírito, o querer estar ali está muito longe. Então a gente precisa muito dar atenção a isso, entender que isso está sendo cada vez mais grave, porque as relações familiares, e aí lembrei de uma outra situação também, de a criança da minha casa, minha casa é duplex. Então, do primeiro andar tem uma varanda e eu estava lá na varanda só observando o movimento da rua. E o vizinho um pouco mais distante, eu nem conheço, não sei o nome, mas assim, estava o vizinho e possivelmente a filha. Era uma criança que estava querendo brincar de velotrol. E aí ele botou a criança lá e foi pro celular. E soltou a criança ali na rua. E a criança vinha chamando. Eu acho que chamava papai, não tenho certeza, mas ela estava chamando ele. E ele irritado porque ela estava atrapalhando ele olhar o celular. Então observe a gravidade disso, o quanto as pessoas estão simplesmente se diluindo e diluindo a família. A família é a base da sociedade. Essa criança vai se tornar que ser humano? Que adulto vai se tornar? Porque ela não está tendo a referência de estabelecer a relação com a figura paterna dela, que é uma das grandes figuras de referência de uma criança. É a mãe e o pai, ou pelo menos os educadores primeiros, que ali ela constrói a base. Então a gente já vê nesse gesto o quanto isso reflete cá na sociedade, o quanto a sociedade vai se desfazendo, vai se diluindo. Então a gente vai perdendo
e se perdendo nesse processo, e nós somos responsáveis por essa sociedade que está aí. O que a gente faz, o como a gente estabelece a relação, o como a gente se predispõe a se relacionar, sem dúvida nenhuma, interfere nesse mundo que nós temos, nessa sociedade que a gente tem, se está caótica ou se não está. Então é preciso a gente se voltar para dentro, se relacionar com nós mesmos, é o primeiro passo, mas também se predispor a se relacionar com o outro. E aí é que entra a questão da escuta. Se as pessoas mal querem estar na presença da outra pessoa, como é que a escuta vai acontecer nesse processo? Exatamente esse é o ponto que eu quero trazer. Quando a gente se põe a estar com outra pessoa e estabelecer a relação, que a gente esteja presente de fato, presente em alma, não é presente o corpo largado lá e a cabeça em outro canto. E aí um outro exemplo que eu trago, e isso é coisa rara hoje em dia, né? As pessoas ligarem, porque antes a gente não tinha os telefones, então as pessoas paravam, se encontravam, visitavam umas às outras e conversavam. Passamos a ter telefones, então vamos para as ligações. Passamos a ter celulares, então as ligações são enquanto eu ando, enquanto eu lavo um prato, enquanto eu faço sei lá o que, eu estou conversando com a pessoa ali, talvez, né? E aí, nesses processos, a gente não está presente. A gente está envolvido em outras coisas e num ouvir o que alguém está dizendo, mas a gente não está escutando. Então a gente precisa saber diferenciar esse ouvir e o escutar. O escutar é com a alma. Você se coloca ali. Eu, particularmente, quando alguém me liga e que é algo assim, de uma conversa longa em que eu estou predisposta a interagir, porque nem sempre eu estou também, mas se eu estou predisposta a interagir, eu paro tudo. Eu simplesmente sento e vou ouvir, ou então às vezes fico andando em pé ali, mas paro de fazer outras coisas para estar presente com a pessoa. O estar presente não é só o corpo, não. É a minha entrega. É um processo de doação. A gente, quando vai interagir, a gente se doa, a gente se entrega, a gente entrega a nossa escuta para captar do outro e também entrega a nossa oferta, que é a nossa fala. Então a gente está sempre nesse movimento, se de fato estamos predispostos a interagir, a estabelecer um relacionamento saudável. Então a gente se entrega, a gente se põe, a gente vai para essa escuta. Mas lembra sempre, primeiro a gente se escuta, primeiro a gente ouve, primeiro a gente olha para a gente, como é que a gente está, o que a gente está fazendo, como é que estamos nesse processo todo para a gente se entregar ao outro. Então, quando eu trago essas questões do se predispor a estabelecer um relacionamento, não significa que seja todo o tempo. Eu vou trazer de novo assim os meus exemplos, porque do que eu percebi, desde a minha adolescência pelo menos, não vou falar infância que eu não lembro muito, mas desde a minha adolescência, eu me vi nesse lugar de escuta. Eu lembro que minhas colegas de escola, lá interessada nos meninos e não sei o que lá, e aí apaixonada, nanana, e eu estava ali sempre na escuta. Dificilmente eu partilhava as coisas que eu trazia, das minhas inquietações, dos meus interesses, porque eu tinha a impressão de que as pessoas não iriam me ouvir direito, não iriam entender o que eu estava ali sentindo, então eu preferia não falar. Mas eu me colocava na escuta. E isso lá de adolescente, foi faculdade, sempre nesse lugar de escuta, me torno professora no lugar de escuta, e hoje trabalho com isso, né? Com a terapia de escuta e aconselhamento, que é o conselho de vó. Mas o que é que eu observava? Que às vezes a gente não está com essa predisposição para escutar. E tá tudo bem. Eu preciso estar honesta comigo. Não é pelo fato de eu trazer, eu vou dizer, esse dom, esse potencial de escutar outra pessoa, que eu tenha que estar sempre disponível para essa escuta. Às vezes eu não estou. E quando eu não estou, eu sou o primeiro sincera comigo para dizer não estou afim. E aí
gentilmente eu coloco para a pessoa, olha, nesse momento agora eu não tenho condição de te escutar. Vamos marcar, vamos agendar para um outro momento? Então, isso é muito importante. A gente ter esse respeito com a gente também. Não é simplesmente porque, tem que ter a escuta amorosa, então pronto, eu vou estar sempre disponível para escutar. Não, às vezes eu não estou afim de ouvir nada, mas aí eu me respeito. É nesse momento que eu me escuto. É para dizer assim, olha, não estou afim de escutar o outro porque eu estou afim de me escutar. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio nas relações para também, por exemplo, eu sempre estava no lugar de escuta, mas eu tinha dificuldade de encontrar uma escuta do outro lado, por exemplo. Não encontrava alguém que pudesse me escutar, que de fato me escutasse sinceramente. Porque aí eu fui construindo assim alguns princípios da escuta amorosa, que é o que eu quero partilhar com vocês agora. Eu vou falar algumas coisas do que não deve e outras do que deve acontecer a partir de observações e desse meu vivenciar, dessa minha trajetória. Outro dia, foi esse ano ainda, eu estava assim muito inquietada e querendo conversar com alguém, querendo alguém para partilhar. Então, cheguei até um amigo e falei, você poderia me escutar? Você poderia ouvir o que eu tenho para falar? Porque eu não estava encontrando, né, naquele momento, e era alguém assim, de proximidade. Aí ela, tá, tudo bem. Então, um primeiro ponto, eu acionei a escuta dessa pessoa. Eu não cheguei já falando, despejando, que é outro problema, né? Tem muita gente que já chega assim falando e como se você estivesse sempre disposto a ouvir. Mas eu vou comentar isso depois. Então, quando eu cheguei para falar para essa pessoa, você poderia me escutar? Eu queria alguém que pudesse acolher o que eu tenho para falar. E aí, relatei um pouco o que estava me inquietando, algumas coisas, da tristeza que eu estava sentindo diante de tal situação. Mas a pessoa, eu entendo que ela talvez não estivesse pronta para esse exercício da escuta, mas eu vou usar essa ilustração para partilhar com vocês quais são os pontos que eu encontraria como assim, não foi uma escuta amorosa por alguns pontos. Então, a primeira coisa foi que ela, eu te entendo. A gente tem que ter muito cuidado ao afirmar isso. A gente não tem condição de entender o que a outra pessoa está sentindo. A gente pode assim, eu imagino o que você está sentindo porque eu senti algo parecido. Porque a gente não está na história do outro, a gente não está dentro para saber exatamente o que a pessoa está sentindo. A gente só pode imaginar, mas nunca saber exatamente. Porque quando ela falou, eu sei o que você está sentindo porque eu passei por isso, e aí ela começou um pouco a relatar o que ela tinha vivenciado. O que foi que aconteceu aí? Ela saiu do lugar de escuta e foi para o lugar da fala. Foi para o lugar de quem expressa. Então é uma coisa que acontece por demais entre as pessoas. Eu observo muito isso, que é uma pessoa está vindo ali inquietada, querendo partilhar o que está sentindo, a outra ouve um pouquinho e na primeira oportunidade ela toma o turno da fala. Nós que somos da área de linguagem, a gente fala que num processo de conversa existem os turnos de fala. Então tem um, deu brecha, o outro fala e ficam ali. E isso estabelece o diálogo. No caso desses momentos assim, a pessoa espera uma mínima brecha para tomar o turno da fala. Nesse momento, ela não estava de fato exercendo a escuta amorosa. Ela estava apenas esperando a outra dar uma respirada para ela começar a falar, porque ela também quer colocar para fora. Então, o que eu percebo é que está todo mundo tão cheio, tão saturado de uma série de coisas, que vive querendo botar para fora esse saturamento. Então, porque não exerce a escuta interna, a escuta pessoal primeiro, então vive procurando alguém fora. Então, esse é um dos princípios. Ter muito cuidado quando você se coloca nessa escuta amorosa, quando você se coloca para escutar o outro, esteja escutando, não precisa falar, só seja essa escuta. E aí eu vou trazer aqui o comentário de Yasmin. Na maioria dos casos, a ansiedade pelo que vai responder é sempre maior que a escuta atenta e amorosa. Sim, esse é um ponto muito sério. Porque um dos pontos é achar que tem que dizer alguma coisa. Às vezes a pessoa só está querendo a escuta.
ela não quer o conselho, ela não quer o exemplo, ela não quer, sobretudo, o julgamento. E aí você tá ali ouvindo, mas na verdade tá assim, com o coração cheio e com a mente cheia, né? De suas histórias, de suas inquietações, e gera essa ansiedade porque quer falar, quer botar para fora. Tá no lugar de quem quer falar, não tá no lugar de escuta também. Então são duas pessoas que estão ali transbordando de inquietações e que estão querendo só alguém para ouvir, né? Para botar para fora. E ficam duas pessoas querendo ocupar esse lugar de fala e ninguém ocupando o lugar de escuta. Esse é um problema muito sério. Então, é interessante, quando a gente se coloca no lugar da escuta, você pode perguntar, você gostaria que eu falasse alguma coisa? Você gostaria de ouvir alguma coisa de mim? Eu pensei sobre tal aspecto, você gostaria de ouvir? Porque muitas das vezes as pessoas não querem. Elas não estão ali para ouvir nada. Elas não querem a sua avaliação. Elas não querem, sobretudo, o seu julgamento. Elas só querem botar para fora, elas só querem desabafar. E quando encontram, de fato, alguém que ocupa o lugar da escuta, verdadeiramente, essa escuta amorosa, gente, é uma terapia. É assim um lugar de aconchego, de acolhida, de abraço, de colo, quando você encontra alguém que de fato te ouve, te escuta profundamente. Porque quando a gente escuta alguém, a gente é capaz de recontar o que ela falou para nós. Quando a gente está com a mente cheia, ela está falando e a gente só está esperando uma brecha para falar, a gente não sabe dizer o que ela falou, o que ela nos contou ali, o que ela nos ofereceu da história dela. Então a gente precisa saber, primeiro, né, sempre isso, saber se escutar, para saber se é o seu momento de se colocar nesse lugar de escuta. Porque nem sempre a gente está em condições, como eu já disse. Mas se a gente vai se coloca de corpo e alma. Se entrega, se permita. Sai do lugar de eu sei sobre isso que a pessoa está me contando e eu tenho que dizer alguma coisa. Eu tenho que aconselhar, eu tenho que julgar. O julgamento, então, não pode entrar em circunstâncias nenhuma. Voltando para aquele exemplo que eu falei a vocês, da amiga que eu perguntei, eu posso partilhar contigo um pouco? E aí eu falei de uma situação que eu tinha vivenciado que envolvia uma pessoa que ela conhecia. Então ela entrou no julgamento sobre essa pessoa. Isso me incomodou de um jeito que eu falei, caramba, quase que eu digo, cala a boca e só me ouve. Porque eu tava transbordando, sabe, gente, e querendo encontrar alguém que me ouvisse, mas eu não tava querendo julgar ninguém. Não era desse lugar que eu estava falando. Não era de julgar que fulano fez isso, que fez aquilo. Não. Isso não é construir relacionamentos amorosos. Eu só queria dizer, olha, aconteceu X situação e eu tô me sentindo de tal maneira. Mas a pessoa não estava em condições de escutar porque ela estava nesse lugar de julgar, nesse lugar de roubar, digamos, a cena e trazer a história. Ah, porque eu também vivenciei isso com essa pessoa que não sei o que lá, e começou a relatar. E eu quase que digo, poxa, fica quietinha aí, só deixa eu falar, sabe? Então a gente vai vendo que a escuta amorosa, você tem que estar em condições de escutar outra pessoa, sem estar transbordando de pensamentos e sentimentos, querendo botar para fora também. Se você tiver a condição de acalmar e esperar o momento de você falar, ver se a pessoa vai te escutar, bem. Senão, não se coloque nesse lugar de escuta. E diga, mas seja sincero, não finja estar escutando. Já viram aquelas situações em que a gente começa a falar e a pessoa começa a olhar para o relógio, começa a olhar para o celular e olha para não sei aonde, como se dissesse, olha, não estou afim de te ouvir. Então vamos ser mais sinceros, mais honestos, vamos dizer realmente com amorosidade o que a gente está sentindo. Se você não está em condições de lidar com certas situações, porque às vezes, e aí você me lembrou bem, Yas, a questão da sintonia frequencial. Se eu venho com um relato meu de algo que eu vivenciei, que sintoniza com algo que você vivenciou e te causou algum incômodo, alguma dor, a tendência é você não conseguir me escutar,
Porque você sintonizou com a história que é a sua história. Então você vai estar na sua história, nas suas memórias, na lembrança dessas questões todas e não consegue estar no lugar de escuta. Então por isso que é preciso saber se escutar. Saber sintonizar e saber como é que eu estou. Eu estou em condições de escutar outra pessoa? Se sim, então eu vou lá escutá-la. Se não, recua, gente. Recua. Se escuta primeiro. E acolhe a sua condição. Mas é sempre esse equilíbrio, né? De a gente saber, numa relação de amizade, por exemplo, você não pode estar só no lugar daquele que ouve. Porque o estar em silêncio não significa estar na escuta. E às vezes são relações de alguma forma opressivas que vocês nem percebem. Nem a pessoa que está oprimindo, nem a oprimida às vezes se percebe. E aí eu vou trazer um exemplo meu de novo, de uma amizade que era sempre assim. Eu estava sempre na escuta da pessoa, sempre na escuta, mas pouco eu era ouvida. Só que eu não tinha percebido isso não. Levou muitos anos até eu me dar conta numa fala da pessoa, quando ela disse assim, eu não consigo te ver como mãe. Eu já com um filho de 14, 13 anos. E quem me conhece como mãe sabe o quanto eu sou dedicada à maternidade. Então, se por 14 anos, pelo menos, fora mais 14 anos de amizade, vamos dizer assim, ou 10 anos de amizade, e a pessoa não conseguia me ver como mãe, significava que ela não sabia nada sobre mim. Eu estava sempre no lugar de quem a escutava, mas ela não conseguia entrar no lugar de me escutar. E naquele momento deu assim um estralo para mim. Eu falei, opa, que relação é essa? É uma relação unilateral. Só vem de lá para cá. Eu sempre sou o orelhão, eu sempre sou a escuta, mas eu não estou sendo escutada. E quando eu reivindico amorosamente, vamos dizer assim, essa escuta eu não encontro. Então, eu não quero essa relação. Nesse formato, eu não quero. Então, a gente precisa também observar isso. Se a gente não está oprimindo pessoas queridas nossas, pessoas que a gente ama, quando a gente acha que ela está sempre disponível para acolher as nossas dores, mas a gente não acolhe as dela, por exemplo. Ou o inverso. Às vezes a gente se permite, como no meu caso, estar nesse lugar de oprimida de, tudo bem, fulana agora não pode me ouvir. Tudo bem, fulana não tá sabendo me ouvir. Tudo bem. Então eu permiti isso. Não é responsabilidade dela apenas, é minha também. Eu permiti esse tipo de relação. Porque são relações de desequilíbrio, gente. E a gente não percebe. E a gente aceita. Interessante que quando se constrói esse tipo de relação de que a gente está no lugar da escuta, as pessoas vêm para nós como se a gente estivesse sempre disponível para escutá-las. Elas sequer perguntam, você pode me ouvir agora? É bem assim, já chega falando. Já chega, tô aqui. Ou como acontece numa relação mais atual agora, que eu tô só esperando a brecha para ajustar essa relação, eu não quero desfazê-la, mas eu preciso ajustá-la, que é, a pessoa sempre me procura para conversar, a gente não tá na mesma cidade, então ela sempre me manda, assim, passa meses sem a gente interagir. Quando manda uma mensagem, você tem um tempo para mim? É que hoje eu não tô me sentindo bem. Aí eu digo assim, não tenho. Não tô afim. Quer dizer, eu não digo não tô afim. Eu quero dizer a ela, isso que eu tô dizendo aqui para vocês, dizer, olha, a gente precisa harmonizar a relação. Se você quer a minha escuta, cultive a amizade comigo. Indo lá para o Pequeno Príncipe, né? Você precisa cultivar essa amizade. Antes de me pedir um tempo para te escutar, saiba como eu estou. Pergunte se eu estou bem, se tá precisando também, se eu estou precisando também de colo, se eu estou precisando também dessa escuta. Porque o que acontece, ela só tem me procurado nos momentos em que ela não está bem. Aí pergunta, você tem um tempinho para mim? Eu falei, aí sabe como é que eu me senti da última vez? Eu falei, caramba, eu sou a terapia gratuita. O orelhão que está sempre disponível. Não tô afim de ocupar esse lugar. Não tô. E aí mas eu agendei com ela a conversa porque eu preciso dizer a ela, amorosamente, dizer a ela, porque eu estou me escutando. O que é que eu estou sentindo diante dessa relação? Não quero isso. Um verdadeiro partilhar. Tem horas que a gente quer ser ouvido, gente.
Não pode ser só o orelhão. Então, mas observe que tem gente que nunca quer ocupar o lugar do orelhão. E precisa, se quer estabelecer uma relação harmoniosa, um relacionamento saudável de fato, a gente ocupa os dois lugares. A gente, ora é o orelhão, ora quem fala. E a gente precisa começar a observar a qualidade das nossas relações. Eu digo já, começando a relação consigo mesmo, se você se ouve, vai para o ambiente familiar. Como é que você está se relacionando com as pessoas da família? Tem gente que não consegue de jeito nenhum estabelecer diálogos, né? Trocas com o povo da família. Talvez você não vai encontrar o orelhão na família. Tá tudo bem, mas aí recua e respeita. Vai construir relações de amizade? Observa como é que estão essas relações. Você está ocupando que lugar? Vocês estão harmoniosamente construindo relacionamento ou está sempre essa relação unilateral de um fala e o outro escuta? Se um fala e o outro escuta, é uma relação opressiva. Há uma opressão aí, porque esse da escuta talvez tenha dificuldade de se expressar e não encontra no outro a acolhida. Então, se ele ou ela, né, tem essa dificuldade de expressar e esse ou essa amiga não percebe isso, então que amizade é essa? Que você não consegue enxergar no outro que esse outro tem uma dificuldade de se expressar. Então, a gente precisa estar mais atento às relações que a gente estabelece. A escuta é algo, eu considero extremamente sagrado. Quando eu me ponho a escutar, é para escutar inteiro, ouvir mesmo, sem julgar, sem avaliar, sem aconselhar. Às vezes vem o conselho, mas aí eu sondo, né, se a pessoa está aberta para receber, se não, silencio e não tem problema. Porque a escuta nos traz muitos aprendizados. Quando a gente não se coloca para escutar o outro, a gente também perde de aprender com o outro, de aprender com a história do outro. E muitas vezes a pessoa está falando uma coisa e a gente tem que entrar na postura de empatia, de tentar entender assim, o que de fato ela está querendo dizer que talvez não esteja conseguindo. Quais são os sentimentos que estão por detrás disso aí? Quais são os pensamentos, quais são os valores? Se colocar no lugar de empata, não de julgador. É tentar até reconhecer assim, olha, fulano está dizendo isso, mas no fim das contas está querendo dizer aquilo. Só que não está sabendo como, porque às vezes não está nem reconhecendo isso. Então a gente, sabe, se coloca nesse lugar de sensibilidade para acolher os dizeres não ditos. O que não está sendo dito, mas que está precisando sair, precisando ser expressado, que está reverberando ali do coração da pessoa. Essa é a escuta amorosa. Quando a gente ouve para além das palavras, quando a gente ouve os sentimentos da pessoa, as necessidades. Quando a pessoa, falando de relacionamento, né? Quando a pessoa está chateada, irritada em algum contexto assim de relação com outra pessoa, ela se chateia, ela se irrita, ela se magoa, porque existe uma necessidade dela que não foi atendida, que às vezes ela não sabe qual é. Mas existe sempre uma necessidade não atendida. E a gente precisa ter esse traquejo de tentar reconhecer qual é a necessidade. De algo mais simples a algo mais profundo. Às vezes a necessidade é ser ouvida, por exemplo. Ou às vezes a necessidade falando de casa, né? De relações mãe e filho, por exemplo. É de chegar em casa depois de um dia de trabalho e encontrar um ambiente harmonizado em casa, uma casa limpa, uns pratos lavados. A necessidade é do poder chegar em casa e descansar. Mas a pessoa chega às vezes vociferando, poxa, você não fez isso. Ela está tentando dizer alguma outra coisa que ela mesma não está sabendo ali o que é. Então observe que é essa sintonia de ter essa sensibilidade. O estar na escuta é sair de um degrau de avalista, de julgador, e se colocar ali humildemente para eu acolho. É um presente o que você está me dando, que é a sua história. Às vezes a sua dor, a sua alegria não importa. É um presente quando a pessoa entrega um pouco dela na história, no relato, no que ela está ali expressando. É uma entrega, é um presente.
Se a gente entende como um presente, as coisas se acalmam. Mas observem que tudo começa lá com essa escuta interna. Como as pessoas andam transbordando de dores, de inquietações, de ansiedades. O que é ansiedade, por exemplo? A ansiedade é você querer controlar o que vai acontecer no futuro. Como você não tem o domínio do que vai acontecer, você fica ali querendo logo uma resposta, querendo logo que fulano faça não sei o que lá, querendo logo fazer tal coisa, porque é fora do estado de presença. Quando você não está no estado de presença, você ou vai para passado e aí cai em depressões, às vezes com memórias de dor, ou você cai na ansiedade, que é projetar o que deveria estar acontecendo, o que poderia estar acontecendo, o que você quer que seja e que não tem esse controle. Então, se a gente vive no estado de presença, tudo se harmoniza, inclusive os relacionamentos. Então, a escuta amorosa nada mais é do que estar em estado de presença. Estar aqui e agora, sem avaliar nada de passado, sem avaliar nada de futuro. Estar aqui agora. Sem roubar o turno de fala, deixar a pessoa fluir. Fluir na fala dela, fluir no sentir dela, fluir nos dizeres, em tudo que ela tem para te entregar ali. É simples, mas requer esse burilamento interno. Começa se escutando, que aí você vai aprender a escutar o outro. Se não começar se escutando, não vai. É isso. A gente precisa mesmo entrar, ir para dentro da gente e serenar. Quando a gente serena, a gente tem condição de serenar com o outro, ao lado do outro, e entrar ou na escuta ou na fala, mas harmonizar as relações. Avaliem, gente, a gente precisa transformar essa sociedade urgentemente. E como eu disse no começo, o núcleo social são as relações menores, tudo começa cá, é do micro para o macro. Então são essas somas. Se a gente harmoniza as nossas relações, a sociedade vai se harmonizando. E estamos todos saturados de desarmonias, de contradições, de conflitos. Não cabe, a gente não aguenta mais. A gente realmente não aguenta mais. Estamos todos ansiando por relações amorosas. E essas relações amorosas também começam com escutas amorosas. Então era isso que eu queria partilhar com vocês, deixar esse registro e fazer esse convite para a gente construir essa sociedade mais amorosa, mais harmoniosa, com uma escuta sincera em estado de presença. Um beijo no coração. Gratidão pela escuta de vocês. Gratidão por estarmos aqui juntas. Até a próxima.